Nosso grande deputado e senador, deputado José Medeiros. Obrigado, presidente. Senhor presidente, já foi provado que esse governo, através dessa organização criminosa, e a fala não é minha, foi do ex-ministro do STF, essa organização que fez aniversário ontem, que eles roubaram do Estado brasileiro, roubaram dos brasileiros durante a vigência que estiveram no poder. Mas a grande qualidade deles mesmo, a forma como eles se sustentam no poder, é por uma, vamos dizer assim, uma característica muito peculiar deles, que é a mentira. E vamos lá. Ontem a internet sobejamente mostrou a todos a fala do Lula, fazendo um escarcéu logo no primeiro dia de governo, de que ele não tinha onde dormir, que Bolsonaro e Michele tinham levado tudo, de cama a lençol de cama, mesa e tudo mais, e que ele teria que se hospedar aqui num dos hotéis mais luxuosos de Brasília, porque não tinha tempo para comprar e ajeitar o palácio para ele se hospedar. E aí ficaram aí por quase 30 dias, compraram lençóis, sofás, que ontem até um deputado disse aqui que só podia ser de couro de dinossauro, de tão caro que foi. Bem, essa foi a primeira mentira já, foi o cartão de visita dele se apresentando, falando, voltei, está aqui. Mas eu vou rememorar. Logo em seguida, mentiram sobre os Yanomamis, disse que tinha um genocídio, que Bolsonaro era genocida, sendo que eles sabiam que no governo deles, no passado, já tinha tido crise, tinha tido uma CPI dos Yanomamis aqui, que é um problema difícil de se resolver, porque eles entram dentro da mata, é um território gigantesco, adentro para dentro da Venezuela, mas eles sabem disso. Mas mentiram sobre os Yanomamis. Logo em seguida, e já tinham mentido bastante sobre a Amazônia. Mentiram sobejamente sobre a Amazônia. Mentiram sobre o incêndio no Pantanal. Mentiram sobre o BNDES. Sobre as obras do São Francisco. Mentiram como nunca durante as eleições, antes e depois. Mentiram sobejamente sobre as vacinas. Disseram que aqui o Brasil morreu 700 milhões, esse foi o número que o Lula disse. O Brasil tem 200 e poucos milhões. O Lula disse que aqui morreram 700 milhões que Bolsonaro não comprou vacina. Uma mentira. Mentiram sobre Marielle desde o primeiro dia. Tentaram enfiar Bolsonaro nessa história. Recentemente o STF falou que tinha foro, o processo subiu para o STF porque disse que tinha foro privilegiado. Mentiram novamente, tentando jogar para cima do Bolsonaro a coisa de novo. Mentiram sobre as joias. Mentiram sobre o computador da ABIN na casa do Carlos Bolsonaro. Mentiram sobre o Maduro antes e depois da eleição. E ele continua mentindo, dizendo que lá é uma democracia. Mentiu sobre Israel, sobre o sítio de Atibaia, sobre o triplex. Mentiu sobre a inflação, sobre a taxa de inflação. E mentiu sobre os juros. Falou que aqui quem ganhasse até 5 mil reais não ia pagar imposto de renda. Mentiu? Essa semana trabalharam aqui como nunca para evitar que fosse aprovado o projeto desonerando, ou seja, isentando essas pessoas. Mentiram sobre o orçamento, que eles falaram que era secreto e agora piorou. Sobre o aborto. Diz que era contra o aborto, agora vive todo dia tentando emplacar a questão do aborto aqui. Sobre o 8 de janeiro, essa mentira clássica. Os fundos de pensão. Até hoje os trabalhadores pagam, os trabalhadores do Correio pagam lá o rombo que deram. E eles mentem. E mentem sobre a democracia. Que eles louvam com os lábios, mas o coração está longe dela. Mentiram sobre o Moro, mentiram sobre a Lava Jato. Então, para fechar, eu digo o seguinte, eles se sustentam no poder através do dinheiro que tiram do Estado brasileiro
E é através da mentira. Então Monsanto estava certa quando disse: o PT, quando não está mentindo, está roubando. Quando não está roubando, está mentindo. Monsanto falou isso nos 6 primeiros anos de governo, meses de governo, do primeiro mandato do Lula. Eles mentem o tempo inteiro. E agora estão com a maior mentira de todas. Eles estão pegando esses repórteres, colunistas sociais, e tentando reabilitar o Zé Dirceu. Zé Dirceu vai ser ministro desse governo, vocês podem ter certeza. Não duvidem. Todo dia está uma notinha positiva sobre o Zé Dirceu. Então, gente, eu vou encerrar agradecendo ao presidente pela benevolência do tempo, mas alertando ao povo brasileiro. Eles não tiram o tempo inteiro mentindo sobre o Bolsonaro. Hoje é o aniversário do Bolsonaro. Já começaram a atacar aqui. Vieram falar de valores. Vieram falar de valores aqui. Começaram a falar de valores. Estão mentindo agora para os evangélicos porque diz que quer conquistar o público evangélico. Fica esperto, gente. O PT rouba, mente. E olha, os tentáculos deles por aí já mataram. Esse MST tem um rastro de sangue por onde passou, porque o PT tem subquadrilhas. Então eu encerro parabenizando o presidente Jair Bolsonaro e deixando esse alerta aqui ao povo brasileiro. Esse povo mente e mente muito. Presidente, eu acabei de falar na tribuna sobre as mentiras do PT. E falei sobre a questão dos móveis que eles tinham imputado. Foi a primeira mentira do governo em 2023. E aí o que aconteceu? Quando eu esperava que eles fossem pelo menos fazer uma meia-culpa, não, a SECOM acaba de emitir uma nota dizendo que a culpa pelo Lula ter falado que os móveis tinham sumido é do Bolsonaro. O PT mente, mas as mentiras da SECOM, elas saem apimentadas. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, eu estava a caminho daqui do plenário e pude ouvir o seu pronunciamento. Vossa Excelência foi bastante assertivo e objetivo nas suas palavras em relação a esse cenário político que nós estamos convivendo aqui no Brasil. Veja só, eu assisti atentamente à entrevista que o atual ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Roberto Barroso, concedeu ao ex-ministro e professor da Universidade de Harvard, o brasileiro Mangabeira Unger. Uma entrevista muito reveladora, uma entrevista que tirou a dúvida de muitos brasileiros acerca do que aconteceu durante o período do governo do presidente Jair Bolsonaro e de as pessoas entenderem por que tantas decisões, de certa forma, para usar o próprio jargão dali do tribunal, certas decisões até um certo ponto teratológicas, né? O governo do presidente Jair Bolsonaro começou em 1º de janeiro de 2019. Mas a saraivada de ataques começou no outro dia após a eleição, ainda em 2018. Eram ataques de toda sorte e antes dele tomar posse, esse discurso do golpe já estava em todas as páginas vamos dizer assim, daquela imprensa mais afoita e mais sensacionalista em termos de ataque político. Bolsonaro chega à presidência da República como um proscrito, um aborto da política que eles não queriam que chegasse aqui. No momento em que fecharam a aliança em torno do nome do atual vice-presidente Geraldo Alckmin, o que se falava aqui nesse plenário e no plenário da Casa Vizinha, porque na época eu estava no Senado, o que se falava para todo mundo é o seguinte: o caminhão está enlonado e é só chegar no destino. Bem, como a política não é uma ciência exata, eu creio que se aproxima mais da física quântica, o fato é que o imponderável
o impossível aconteceu. Um candidato que não tinha tempo de TV, um candidato que não tinha aliança política, ganhou a eleição. Bom, vamos fazer o que agora? Vamos atacá-lo. E foi o que começou. No primeiro dia, ataque, no segundo dia, no primeiro mês já estavam falando que ele ia dar um golpe. Eu me lembro que certa feita encontrei com ele, ele falou o seguinte: eu vou dar golpe para quê? Eu tô na presidência da República. As pessoas dão um golpe para chegar ao poder, eu estou no poder. E fazia sentido, faz todo sentido esse argumento. Mas as coisas continuaram. Cada mês uma narrativa. Terminou a eleição, eles venceram, veio a reeleição, eles venceram, eu pensei, vai acabar, vai terminar isso, né? Não terminou. Aliás, em 7 de setembro, quando eles falavam que ia haver golpe e tal, aquela coisa toda, o ex-presidente Temer conversou com o presidente Jair Bolsonaro, houve uma carta e houve um acordo tácito, foi o que se colocou na imprensa, tácito ou direto ou literal, de que não haveria mais ataques de parte a parte. Porque é óbvio que cada vez que havia um ativismo mais forte em termos judiciais, impedindo de nomear pessoas a cargos na administração, o presidente sempre ele deu a sua opinião de forma muito forte. Mas eles consideravam isso ataques. E fala, Bolsonaro ataca o judiciário. Quando um repórter chegava provocando, que ele respondia, Bolsonaro atacou a imprensa. E foi durante todo o governo. 7 de setembro, colocou, bom, não vai haver mais esse cabo de guerra, esse tensionamento. E o presidente ficou quieto. Terceiro dia depois do 7 de setembro, eu já vi um ministro atacando o presidente. Eu coloquei, olha, primeiro ataque. Está no meu Twitter, quem quiser ver. Logo em seguida, um outro ministro e outro ministro. E eu colocando, segundo, terceiro, fui nomeando. E as coisas continuaram. Culminou com a eleição. E o que ocorre? De lá para cá é uma narrativa diária. É uma mentira diária. E agora volto à entrevista do presidente do presidente do Supremo Tribunal Federal, ao Mangabeira Unger. Mangabeira Unger perguntou para ele sobre tudo isso que tinha acontecido e sobre o fato desses processos e essa questão toda, e ele disse o seguinte, e inclusive sobre o fato do Lula ter saído, como o deputado presidente da mesa agora sempre diz, de ter sido descondenado. E o que aconteceu? O presidente do Supremo Tribunal disse o seguinte, falou, olha, é que houve um certo convencimento de todas as instituições de que havia um perigo para a democracia. Ele só não falou literalmente. Então precisávamos tirar descondenar o Lula, torná-lo elegível para que ele pudesse ganhar a eleição. Mas ele foi deixando bem claro. Então era necessário que fosse feito isso, aquilo, ou seja, praticamente dizendo, justificava-se o que foi feito. Por quê? Aqui, com todo respeito que eu tenho à instituição, não a certas decisões, a instituição STF, mas, deputado Gilberto, o que ocorreu no processo eleitoral brasileiro é o que culminou com esse 8 de janeiro. E o que foi que aconteceu no processo eleitoral brasileiro? Você tem dois lados disputando. É como se tivesse Corinthians e Palmeiras disputando, Boca Juniors e River Plate. E aí você vê o juiz tomando certas decisões, no mínimo discutíveis. Ora, a torcida de um lado com certeza vai ficar. No futebol, geralmente isso termina com quebra-quebra. Eu não defendo quebra-quebra na política. Eu não defendo que o lado que perca a eleição saia por aí querendo à força reverter o processo. Agora, eu não posso dizer que sou cego de que durante todo o processo eleitoral não se podia falar a verdade acerca do candidato Lula. Todas as vezes que nós falamos, o Lula está a favor do aborto. Opa, não fala não, isso aí não pode. O Lula é a favor de ditador. Não, isso também não pode. O processo eleitoral, para que
quem está em casa possa nos entender melhor, ele é feito justamente, sabe para quê, presidente Gilberto? Para que o candidato possa exaltar suas qualidades e o adversário poder mostrar as deficiências dele, porque candidato nenhum vai falar, eu tenho essa ou aquela deficiência. Então o processo eleitoral serve para isso. Bom, se eu sou a favor de ditadura, o meu eleitor tem direito de saber disso, mas eu não vou falar, obviamente. O meu adversário, sim. Esse cara é a favor de ditador. Mas se vem o juiz e fala, não pode falar não, isso aí é fake news. Aí depois, quando o sujeito é eleito, aí ele fala, não, na Venezuela temos democracia. Ele é a favor de ditador? É a favor de Daniel Ortega? Quer dizer, mas isso não pode ser mostrado no período eleitoral. Nós também não podemos ter acesso às rádios em boa parte do país. Como é que numa campanha tão acirrada você não pode ter acesso a parte da sua programação? E foi assim. E aqui não é choro de perdedor, é simplesmente a constatação de dizer, olha, de repente, terminou a eleição, as pessoas começaram a fechar a rodovia, aquela coisa toda, e começaram a se juntar em frente ao quartel e aquilo tudo. Bom, daí eu dizer que o presidente que perdeu a eleição arquitetou um golpe é uma elasticidade do raciocínio muito forte. Veja só, se o cara teve 4 anos para fazer qualquer ato que precisasse, tinha lá as Forças Armadas e tudo, por que alguém em sã consciência ia pensar que aí depois de entregar a chave do cofre, de entregar o comando das Forças Armadas, ele ia esperar que ia ter um golpe feito por velhinhas, tiozão do WhatsApp, mendigos, cachorro, porque teve cachorro preso também, foi junto naquele negócio, crianças de 4, 5 anos. Não, é forçar a barra, né? Então, eu não posso concordar. Eu posso respeitar as pessoas dos ministros, posso respeitar a instituição, mas não posso concordar com esse raciocínio. Mas o fato é que, hoje, ali tirando a exceção de 1 ou 2, há uma unanimidade de pensamento, e eu não sei se eles passaram a acreditar na própria tese, mas o fato é que a imprensa está batendo e tal, de que houve um golpe no Brasil. Pelo amor de Deus. Eu estou aqui já há quase uma década, eu vi o que aconteceu aqui nesse plenário, eu vi o que aconteceu, o presidente da Câmara aqui se chamava Eduardo Cunha, aqui nessa esplanada toda, foi um campo de guerra, 47 pessoas feridas, policiais feridos, e sabe o que eles queriam? Eles estavam falando que era um golpe, eles mesmos diziam, é o contragolpe. O deputado Lindbergh cansou de falar, vai haver banho de sangue nesse país. A presidente do PT conclamou até o pessoal lá da jihad do mundo árabe, colocou aquele pano do Yasser Arafat no pescoço. E nada, isso aí tranquilo. Financiaram para essas pessoas virem aqui quebrar a esplanada do Ministério. Quem financiou? Os deputados do PT, que dá para nomear, é só olhar na imprensa, dar um Google, a CUT e vários outros sindicatos financiaram, vieram aqui, fizeram quebra-quebra. Por quê? Queriam derrubar o presidente da República. Eles diziam, viemos aqui porque fora Temer e tal. Quem comandou o processo todo? O senhor das Labaredas, que hoje é pré-candidato a prefeito de São Paulo, que está aqui, hoje é colega nosso. Que se fosse para valer esse entendimento que está hoje, era para estar preso até hoje. Se fosse para ter sido condenado a 14 anos, mas se isso foi em 2016, era para sair da cadeia em 2030 o Boulos. Porque ele esteve aqui, na esplanada dos ministérios. Tem uma foto emblemática dele, porque o apelido Senhor das Labaredas. Aquele monte de labareda que tocaram fogo, e a imagem dele parecendo o anjo caído, né? Atrás das labaredas. Esse é o cenário político brasileiro. E aí, como um lado não se rebelar, presidente? Porque o tratamento para um foi nem processo, nem nada. E para outro é 14, 16, 17 anos de prisão. Então, não venha me dizer que há uma normalidade jurídica, porque não há. Há uma insegurança jurídica. E aí, eu caminho para o final dizendo o seguinte, senhor presidente. Há um clima no país muito ruim. Porque todos os dias há um enfraquecimento dessa casa
deputado presidente Gilberto, o que nós votamos aqui já não é uma segurança de que vá ser uma verdade, que vá virar lei. Nós precisamos que haja uma autocontenção de cada poder. Eu sei que é um discurso que não agrada a muitos ouvidos, até porque os ouvidos do poder são sensíveis. Mas eu conclamo, eu peço ao presidente Rodrigo Pacheco e ao presidente Lira que possam se sentar e, de repente, se sentar também com o presidente do STF e fazer um acordo de cavalheiros, para que isso possa ter um freio de arrumação. Isso não termina bem para ninguém. O país não ganha com isso. Então, presidente, o que eu posso dizer é o seguinte: cada dia o governo, ao não apresentar, a não conseguir entregar a picanha que prometeu, não consegue entregar nem a abóbora, não conseguiu entregar a diminuição de imposto, vai criando. Tudo é para criar uma narrativa para condenar Bolsonaro. Para quê? Eu fico pensando, se amanhã ou depois prender Bolsonaro do jeito que eles querem, eles vão ter pauta de quê? Vão ter que mostrar serviço. Então eu acho que quem tem mais torcer para que se faça justiça e Bolsonaro pare de ser incomodado com inquéritos de baleia, com acusação de imóveis que depois cai por terra, e como Vossa Excelência disse aqui, cada dia cai uma narrativa por terra, eu acho que eles vão cair, porque não tem mais o que apresentar. Então, presidente, encerro dizendo mais uma vez, a SECOM, ao invés de pedir desculpa pela questão dos móveis, ao invés de fazer um meia-culpa e dizer eu errei, não, fizeram hoje dizendo que quem é culpado por Lula ter culpado o Bolsonaro é o Bolsonaro. Então, presidente, eu repito, o sujeito ali na SECOM, ele consegue pôr condimento nas mentiras. E as mentiras da SECOM saem sempre bem apimentadas. Muito obrigado. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.